Alisson, boa noite, Carlos. Você sabe qual o relógio os soldados japoneses usavam durante a Segunda Guerra Mundial? Obrigado. Olha só, os relógios que os soldados americanos, os soldados japoneses usavam, faziam parte de uma coleção da Seiko, tá? Os primeiros relógios produzidos eram relógios produzidos com 15 joias, né? Com 15 rubis, né? E feitos em aço. Conforme foi sucedendo a guerra, o aço foi ficando cada vez mais escasso, então foram produzidos em metal, e reduziram também a quantidade de rubis dentro do relógio, né? Então chegaram até 9 rubis no relógio. Inclusive, eu acho que o mais famoso de todos os relógios produzidos para a Segunda Guerra Mundial pela Seiko foi o Tensoku Kamikaze, né? Esse Tensoku Kamikaze, que ele foi apelidado dessa maneira, os relógios que foram encontrados nos pulsos de alguns pilotos, né, que iriam se sacrificar, né? Eles iriam voar para se sacrificar, para jogar os seus aviões contra a frota americana que estava tentando chegar ao Japão, certo? O Tensoku Kamikaze, como já disse, foram utilizados pelos pilotos suicidas japoneses, e tem uma história muito interessante desse Tensoku Kamikaze, que como o avião, né? Eles desmontavam o avião praticamente tudo. Então o avião ficava com um banco onde o piloto sentava, o manche, o motor, é lógico que não poderia voar sem o motor, e o tanque de combustível. O resto eles tiravam tudo. Para que eles tiravam tudo? Eles desmontavam tudo que eles podiam desmontar, justamente para que tenha espaço, né, para entrar mais bombas, para causar mais estrago. Então tudo que podia tirar, eles tiravam. Muitas vezes tiravam até mesmo a bússola, né? E como é que eles se guiavam, então, em voos, né? Então, muitas vezes eles voavam à noite ou voavam durante o dia, e durante a noite eles se guiavam pelas estrelas e pelo relógio, e durante o dia pelo sol e pelo relógio também. Mas como é que eles voavam dessa maneira, olhando o sol ou a estrela, né? Eles tinham um ponto de referência na estrela no céu, e eles colocavam um ponto de referência na estrela, né, o ponto 12 na referência. Eles sabiam que tinha que viajar para 10 horas, 2 horas, então eles se guiavam pelo dial do mostrador do relógio, tá? É interessante essa história, porque o que eles faziam? Eles viravam para cá, ele olhava que, eu estou indo 2 horas, beleza, então tá certinho, então vamos embora. É mais ou menos por aí que eles faziam. Então eles se guiavam pelos relógios. Essa história é contada por algumas pessoas que apresentavam, que contam histórias lá no Museu da Seiko, lá no Japão. Muitos blogueiros relatam justamente essa história, que os kamikazes utilizavam o relógio como bússola para poder guiar e entrar em cima dos aviões. Olha só que legal, certo? E é lógico que eu não preciso nem dizer, né, que boa parte, grande maioria desses relógios não sobreviveram. Estão todos no fundo do Pacífico. Carlos, quando você falou o preço de um relógio kamikaze e a ligação cortou o áudio, não deu para ouvir. Quanto custa um relógio desse hoje? Em alguns leilões, o Seiko Kamikaze, tá? Alguns leilões custam alguns milhares de dólares, tá? Não tem, então, quando você acha um relógio desse, você não vende ele por aí, você põe num leilão, tá? Você põe num leilão que o negócio vai estourar lá para cima, tá? Nós estamos falando de algumas centenas de dólares, tá? Eu não sei quantos mil valeria hoje, porque tudo muda conforme a perspectiva, conforme o tempo, conforme o momento que a gente está vivendo. Então tudo isso faz com que quem mexe com colecionismo sabe muito bem, quem mexe com arte sabe muito bem como é que é isso. Por exemplo, se a gente pegar agora nesse momento, né, na Europa, se você for fazer um mercado de arte ou de leilão na Europa, nesse momento não é um bom momento. Por que não é um bom momento? A Ucrânia está em guerra, né, com a Rússia, aí já está faltando petróleo, está faltando gás natural, estão começando a queimar carvão para gerar energia. Então tudo isso aí gera o quê? Uma incerteza muito grande para o futuro, certo? E, nesse caso, você ter obras de arte, você ter coleções muito caras, isso não gera liquidez.
Então, nesse momento, o que os grandes donos desse tipo de coisa fazem? Eles revendem esses produtos e armazenam ouro. Tá? Eles compram ouro, porque o ouro é um metal que não vai perder valor, certo? Então, nesse momento, não é um momento muito propício para fazer leilão de obras de arte, por exemplo, na Europa, né? Justo visto ao cenário que a gente está vivendo hoje de incertezas, né, na Europa por conta da guerra. Nos Estados Unidos também não é um bom momento, visto que a gente está vendo um aumento da inflação nos Estados Unidos, aumento do petróleo, nunca tinha se ouvido falar em inflação nos Estados Unidos. Então, quem tem dinheiro fica com medo, segura. Ele não vai ficar gastando dinheiro para comprar ou vender, comprar peças caras. Então, se você for tentar botar isso num leilão hoje, você perderia dinheiro. O ideal seria você esperar um período propício, né? Isso aí tudo vale se você for pensar em relógios como esse, ok? E aí, pessoal, o que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações desse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda, tá? Então eu espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você desse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.